Olá a todas e a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Comigo hoje tenho o António, o Vasco e o Bruno. E hoje vamos arrancar logo com a polémica da Racing Point, que foi penalizada com 15 pontos no Campeonato de Construtores, mais uma multa de 400 mil dólares, mas que entretanto já sofreu vários apelos, tanto da Racing Point como da Ferrari e da Renault, que foi a originária da queixa que levou a este castigo. António, tu costumas falar por último, mas falas em primeiro. Como é que estás a ver toda esta novela Racing Point e o que é que achas que vai ser daqui? Acho, em primeiro lugar, que a decisão foi um pouco estranha, na medida em que são penalizados, mas deixam utilizar as peças em si. Portanto, isso faz-me tender para o lado da Renault e da Ferrari que não tenham razão e que querem que a FIA vá mais longe. Portanto, provavelmente a chegar ao ponto de não poderem utilizar as peças, ou que em termos de pontuais seja mais penalizador, porque se tiveram uma vantagem tão grande, talvez 15 pontos não seja duro o suficiente. Eu não sei qual foi a vantagem que eles tiraram destes travões. Isto foi o ponto para onde puderam pegar na fotocópia, digamos assim. Foi onde a Renault teve provas de que de facto havia ali alguma marosca por trás do assunto. Toda a decisão é ela mesma uma decisão estranha, porque não é só a história dos 15 pontos e dos 400 mil dólares, é que eles só consideraram a queixa original, que foi a do Grande Prémio da Estíria. As queixas dos grandes prémios subsequentes foram-lhes dada apenas uma reprimenda. Vasco, tu que desconfias muito do homem das fotografias, o que é que tu achas desta decisão? A fotografia realmente não continua a ser uma coisa muito estranha. Eu acho que é uma decisão que continua a não ser clara. É uma decisão infeliz da FIA porque pune a Force India, a Racing Point, peço desculpa, mas não diz que claramente fez um erro, nem entra em punição. Em segundo lugar, existe outra questão que para mim não é devidamente esclarecida, que é o papel da Mercedes no meio disto tudo. Ou seja, a Mercedes passou a informação à Force India, não foram umas fotografias muito bem tiradas, e enquanto existe aqui o prevaricador e o que deu origem à prevaricação. E acaba por ser um bocadinho estranho como é que a Mercedes, que é uma parte, no fundo, culpada também nisto, não tem qualquer tipo de punição. Acaba por ser um bocadinho um beneficiar sem também existir uma punição. Agora, se o carro da Force India está ilegal, como aparente estar, a pergunta que eu faço é como é que continua a poder correr? Essa é a pergunta que também fica no ar. Como é que se vai resolver uma situação? A Renault vai continuar a impugnar os resultados da Force India? É isso que para mim também não consigo perceber nesta decisão. Eu acho que há aqui uma atenuante que tem que ser tida em conta. Este campeonato não está a decorrer em condições normais. E o normal seria que a Racing Point fosse obrigada a ter os travões novos, a desenhar os travões novos, a implementar esses travões no carro, o que já de si em situação normal demoraria algum tempo. E também não se sabe até que ponto é que seria possível reverter para os travões anteriores, porque os travões anteriores eram estes, não eram outros. E, portanto, se penalizar mais a Racing Point nesta altura, poderia implicar que a Racing Point não poderia correr mais este ano. E eu acho que é isso que eles estão a tentar evitar. Depois, a Mercedes anda muito preocupada, de facto, com a questão, porque está a tentar evitar a todo custo que isto vá a tribunal. Porque aí poderá ficar a nu toda a situação. Não é? Porque alguém teve que fornecer os planos à Racing Point, já sabe que foi a Mercedes, mas no ano anterior, quando ainda era possível fazer isso. Acontece que a penalização cai, pelo que eu percebi, porque receberam um set de travões, ou 6 sets de travões, no início deste ano já. A Racing Point alegou que esses sets de travões eram para ser utilizados como suplentes
ou sobressalentes na pré-temporada. Isso não teve acolhimento, porque de facto o regulamento entrou em vigor a 1 de janeiro e, portanto, esses 7 travões não poderiam ser usados. E agora estamos nesta situação de impasse. A Ferrari, eu acho que está numa de, já que me lixaram com os motores, agora não há perdões para ninguém. E está disposta a ir a tudo. E não nos podemos esquecer que no meio disto tudo anda tudo a negociar o Pacto da Concórdia. Pois Que é, que é o acordo que distribui as receitas da Fórmula 1 entre as equipas durante os próximos anos. Eu acho que há aqui muitos interesses em jogo, e já estou a palavra a ti, Bruno, e acho que há aqui mais coisas que estão a ser debatidas nos bastidores que não vêm à luz dos adeptos e da comunicação social. E Bruno, o que é que tu tens a dizer? Qual é a tua opinião sobre tudo isso? Minha opinião é juntando tudo isto que vocês referiram, acrescentando isto agora que tu acabaste de dizer. Acho que aqui existe, por cima de tudo isto, uma nuvem que tem a ver com este novo acordo que está a ser negociado entre a organização e as equipas, não é? Portanto, e esse acordo, a meu ver, já traz, deixa um bocadinho, neste caso, a Liberty e a FIA, ao fim e ao cabo, quem organiza, neste caso a Liberty, um bocadinho mãos atadas, e já a prova disso é esse mesmo acordo que já foi feito sobre a irregularidade que a Ferrari, pelos vistos, utilizou ano passado. E sabendo nós todas as ameaças que têm existido da Ferrari, que sai ou não sai, vai para a Indy, isto e tudo mais, ou seja, estão a aproveitar até existir esse tal pacto de concórdia, as equipas para esticar um bocadinho a corda. E talvez tenha sido isso a grande dificuldade de quem tem que controlar e de quem tem que legislar para encostá-los à parede. Porque, ao fim e ao cabo, eles estão nas mãos das equipas. Porque as equipas saindo do circo, da Fórmula 1, torna-se complicado para o futuro da mesma e para o investimento que a empresa Liberty fez há poucos anos na retoma. Associado a isto também, este ano, como tu disseste, atípico, é um ano que todas as equipas vão receber menos, vai haver menos receita, é um ano que também não dá a quem organiza um poder de encostar, como eu disse há pouco, às cordas, quem direito e tentar, neste caso, fazer o que tem que ser feito, que é, acima de tudo, esclarecer e divulgar, porque aquilo que o Vasco disse há pouco, acho que não é positivo para a Fórmula 1, existir estas dúvidas, existir estas teorias de conspiração que depois se constroem, o que é que se passou com a Ferrari, mas isto é a influência do Jean Todt, que o Jean Todt, o filho, é o manager do A e do B, do Leclerc e mais isto, e depois é isto agora do Jean Todt, e disseste também... Do lado do B e do Leclerc, não sei se perceberam. Do lado do B e do Leclerc. E como tu disseste também, o Vasco há pouco referiu e que tem sido muito pouco falado, que envolvimento em Mercedes no meio desta história relacionada com a Racing Point. E por mais que se alegue que aquilo poderia ser eventualmente na altura permitido, salvo erro, mas que depois deixou de ser, mas que eles não podiam apagar da memória o conhecimento adquirido e que tenha até sido um mecânico que saiu para a Renault e que foi dar com a liga nos dentes em relação às irregularidades que estavam para ser feitas ou que já existiam, não sei bem. Eu acho que isto acaba por ser isto. Há aqui uma bolha de sequestro. Neste momento a organização está envolvida principalmente com as grandes equipas. Também não podemos esquecer, e até assistindo a este último grande prémio, deu para ver o Zac Brown juntamente com o Jean Todt, até numa posição um bocadinho submissa, e não só pela altura, não é, de um para o outro, mas assim já é algo que eles estão ali a programar, e aquilo que estavam a programar é isto que se viu agora nos últimos dias, que é o não seguimento das queixas por parte das equipas que estão envolvidas, talvez com os motores Mercedes, não é? Confirmas, não é? Não vão seguir. E tu até disseste há pouco que é que eles serão. Exatamente, a Williams e a McLaren tinham anunciado que iriam recorrer também juntamente com a Ferrari e com a Renault. Claro. E agora, quando chegou a hora da verdade, as duas voltaram atrás. E eu, ao assistir ao Grande Prémio, estava a olhar. Espera, só mais uma coisa. Há uma entrevista do Andrea Seidel, a um órgão de comunicação social, julgo que alemão, que foi esta semana, em que o Andrea Seidel disse que a queixa da McLaren sobre a Racing Point não iria afetar as relações com a Mercedes. Certo.
E depois isto, um dia depois, não há recurso para ninguém. E aquela imagem do Jean Todt com o Zac Brown, para mim, é elucidativa de tudo isto. Ou seja, vê lá, pá, porque isto temos que aqui continuar com o nosso braço de ferro, porque isto, como tu disseste há pouco, faz toda a lógica, não querem que isto se arraste para tribunais e tudo mais, e nem e acredito, e acho que isto vai ficar a meio termo, derivado, acima de tudo, daquilo que eu acho, que há aqui ainda muitas, como disseste assim, isto está a passar, e há um regulamento assinado, há um novo plano para aí talvez a organização pudesse atuar, não é? Agora, neste momento, estamos nesta dúvida e estamos nesta situação um bocadinho chata para todos, mas eu penso que acaba por ser, acima de tudo, esse medo que existe da organização em relação a algumas equipas, especialmente aquelas que têm o maior poderio e a maior força no grid, não é? Acaba por ser esse o meu resumo e que existe a definição, acima de tudo, do que se passa e do que poderemos contar para o futuro, não é? Se isto pode ser replicado para outras equipas ou não, ou se vamos fazer aqui uma regra para fazer com que isto não aconteça de uma forma tão declarada, não é? Eu acho que já se percebeu que a FIA vai usar a velha prática de, a partir de janeiro, é proibida. E já anunciaram que vão querer banir as cópias de carros a partir de janeiro, porque de facto há aqui o perigo da multiplicação, não é? Não é só com o Fórmula 1 e com o vinho, é também com os carros de Fórmula 1. E o próprio Red Bull já tinha ameaçado que, se fosse assim, o Toro Rosso do próximo ano era igual ao Red Bull, porque precisavam de gastar dinheiro a desenvolver dois carros diferentes. A mim o que sobressai no meio disto tudo é, mais uma vez, isto é uma espécie de um ódio de estimação meu, que é o papel de Toto Wolff no meio disto tudo. Toto Wolff é o homem para quem não há conflito de interesses. É o team manager da Mercedes, é acionista da Williams, é acionista da Racing Point, é agente do Valtteri Bottas, é agente do George Russell, é agente do Esteban Ocon, e isto é um festival. E agora, o próprio Toto Wolff é que veio se meter nisto tudo, a querer fazer um papel de intermediário e tentar encontrar aqui uma solução que satisfizesse todas as partes, mas ele não é um intermediário neutro, não é? Pois, e logo conflito de interesse em pessoa, não sei. Isso levanta um conjunto de questões éticas e aumenta o espectro para a teoria da conspiração, não é? Porque é que poderá Toto Wolff esconder no meio disto tudo? Eu acho que já todos temos uma ideia mais ou menos do que é que está a passar. E não acaba nos travões do Racing Point. Mas, de facto, começa a ser preocupante que ninguém ponha a mão. Portanto, aqui há uns poucos episódios atrás dissemos que tinha que haver alguém que pusesse mão no Hamilton. E agora é preciso alguém que também ponha a mão no Toto Wolff. E isto começa a ser... evidente. Começa a ser evidente. Não é? Claro. O team manager é o piloto, fazem tudo o que querem, e desapetece e ninguém põe mão. Mas continuando no tema da Racing Point e mudando para outro tema que está indiretamente relacionado, Sebastian Vettel continua com o seu pesadelo de 2020. No último fim de semana já havia rumores fortes que o acordo com a Racing Point estava firmado, mas até lá ele vai ter que passar as passas do Algarve, inclusive indo ao Algarve, com a equipa Ferrari. A situação não está a melhorar, está a piorar. Acho que há ali uma grande desconfiança, entre equipa e piloto, e entre piloto e equipa, que não se vai resolver tão cedo. Eu no Twitter no domingo dizia, depois da corrida, que começo a ter dúvidas que Sebastian Vettel chega a Monza como piloto de Ferrari. Porque a forma como ele já critica abertamente a equipa em todas as oportunidades que tem é um indicador claro que a paciência em Maranello se vai esgotar rapidamente. E isto sem pôr em causa se ele tem razão ou não tem razão. Porque poderá haver aqui fatores extra que não conhecemos. Mas a verdade é que Sebastian Vettel parece não se adaptar a este carro da Ferrari. Leclerc continua a fazer exibições brilhantes e levar o carro a lugares em que se calhar não deveria estar, enquanto que Vettel continua a ficar cada vez mais para trás. Este fim de semana, inclusive, com um erro na largada em que perde o controle do carro na primeira curva, faz um peão e cai para o último. E aqui podemos discutir se o erro é de principiante, se é uma coisa normal acontecer ou não. A verdade é que cometeu esse erro. E depois tudo isso poderá ter prejudicado a estratégia que a equipa tinha montado com ele para a corrida, mas no final Vettel foi muito claro em apontar o dedo à equipa, e já durante a corrida tinha apontado o dedo à equipa, que a estratégia tinha sido errada e que teria sido para evitar uma ultrapassagem durante a corrida entre Vettel e Leclerc.
ou seja, para evitar uma conversa via rádio que poderia não ser muito lisonjeira para a Ferrari. Como é que vocês veem toda esta situação de Sebastian Vettel? E eu deixo o caminho aberto a quem quiser começar. Eu posso começar, porque se calhar vou ter a posição mais polémica. Eu começo a achar, aliás, acho que já tenho poucas dúvidas disso, que isto é uma cabala contra o Vettel. E o mais ridículo de tudo isto é que eu não consigo perceber o que é que a Ferrari ganha com isto. Ou seja, a Ferrari tomou uma decisão que foi tornada pública pelo Vettel de que não iria renovar contrato com ele. O Vettel estava no seu direito de fazer isso a partir do momento que a Ferrari quis avançar com essa decisão e acabou por, no fundo, sentir-se ferida no seu orgulho porque um piloto veio pôr a boca no trombone em relação a uma decisão destas. Ora, a Ferrari acho que não tem grande razão para estar a amoar numa situação destas, porque isto é um amu, que a Ferrari não ganha nada com isto, em termos da imagem. Aliás, eu acho que perante esta situação toda, a Ferrari está a dar uma imagem de si própria péssima, porque é aquilo, uma equipa latina de muita emoção, de muito fervor, mas acaba sendo por ser uma coisa que não tem muita consequência lógica, e acho que tem que existir aqui algum pragmatismo. Em termos concretos, o Vettel andar a fazer um segundo a menos, como às vezes faz em relação ao Leclerc, não me parece normal. Acho que existe aqui uma clara... e sabemos que não é muito difícil disso acontecer, não só pelo que tu disseste, Salviano, em relação às táticas de corrida, mas como em pequenos pormenores e detalhes que podem ter um impacto muito grande. Eu acho, sinceramente, que a Ferrari vai querer romper quer que o Vettel saia ainda durante este ano. E depois vai pôr provavelmente o Giovinazzi até para o substituir. É o piloto de reserva que lá está, não é? É o piloto que imediatamente está em linha. Eu percebo isso, até porque o Giovinazzi entra e vai fazer o quê? Vai fazer melhor do que o Vettel faz? Não, eu vejo mais depressa o carro. Eu acho que isto está tudo pendente da Indy 500. Eu acho que isto está tudo pendente da Indy 500. Alonso vai correr a Indy 500 aqui a 15 dias, no dia 23, daí a 15 dias, faltam 11. E a partir disso está livre para começar a correr onde ele quiser. E acaba o contrato dele com a McLaren Aero, ou Aeros McLaren. Portanto, eu acho que está pendente aí. Se houver este efeito dominó, eu acho que não é Giovinazzi que se senta no Ferrari, será já Sainz. E tu achas que isso é possível? A mudança do Ricciardo para a McLaren e do Alonso para a Renault. Acho que é o que faz mais sentido para as equipas em questão. Porque mas é um ano típico, até porque é um ano típico, com muitas corridas. Claro. Mas repara uma coisa. São que os outros pilotos vão estar à espera do fim da época. Mas, Salviano, há uma coisa que eu não consigo perceber, que é, vamos supor que tudo isso acontece. Ou seja, a Ferrari manda o Vettel embora. Mas pode mandar, existe um contrato assinado. Tem que ter os dois a concordar a sair. Não tem. Não é? Não, estás enganado. A Ferrari pode mandá-lo embora e paga-lhe o que tem a pagar e acaba com isto. Está bem, mas eu continuo a achar que... Isso é se quiserem que haja um acordo amigável em que as duas partes se sentam e chegam a uma rescisão amigável. Eu continuo a achar... Mandar Vettel aliás, a Ferrari até pode sentar Vettel em casa, continuar a pagar todos os meses e pôr quem quiser no carro. Isso pode fazê-lo. Mas a questão é isso que eu não consigo perceber de um ponto de vista até de gestão de uma equipa, é o que é que a Ferrari ganha com isto? É que a determinada altura parece que está a ter um comportamento muito abebezado, parece uma criança a fazer uma birra. Isto não, por acaso, acho que a birra está a ser feita pelo Vettel, não é pela Ferrari. Não, mas como? O Vettel o que está a fazer é reclamar que não está a ter um material igual ao outro. Mas só isto. O Vettel está a reclamar desde o primeiro minuto desta temporada. E isso advém do grande erro que a Ferrari fez, que foi quando lhe anuncia, antes da temporada começar, que não vai contar com ele a partir do final da temporada. Se fosse a Ferrari, tinha-o demitido na hora. Se dizer que está aqui o chefe, era preferível, mas repara. Vai à tua vida. Mas a questão é que não existe uma consequência prática, porque como há uma coisa, e todas estas coisas têm uma consequência financeira.
A Ferrari está a perder pontos. Está a perder pontos e está, consequentemente, a perder lugares no campeonato de construtores. Porque estes terceiros e quartos de lugar que o Leclerc faz brilhantemente são muito circunstanciais. E a Ferrari, em condições normais, pode almejar a ficar num terceiro lugar do campeonato. Na melhor das hipóteses. Mas se as coisas não correrem bem, arrisca-se a ficar, se calhar, em quarto ou quinto. Não é? Isso tem um impacto financeiro, além da imagem. É porque é muito triste. Vamos supor que tudo isso que estás a dizer acontece. O Vettel sai da Ferrari e vem para... E dá esse jogo dominó que tu disseste. É muito mau se depois o Sainz entra assim, da maneira que entra, e depois também não consegue adaptar-se e ter logo bons resultados. Eu não continuo a achar... É como um treinador, e está aí o António, que é especialista nesta matéria, entra, pega uma equipa em final da época, não é? Uma equipa que está mal, é um bocado isso, não é? Acaba de ser isso. Sim, mas repare, o carro do próximo ano vai ser igual ao deste ano. Pois vai, além disso. Se eles vão fazer, o mais lógico é tentar ter já o piloto a ter no próximo ano. E não estar a perder tempo depois no início da próxima época a ambientar lá a equipe e o carro. Para isso fazem já. Pois, mas desgaste, o Vasco cá querer dizer agora, é o desgaste. O que eu acho que é péssimo para a Ferrari, é ter um campeão, um tetracampeão do mundo, no fim de cada grande prémio, a desancá-los alto abaixo. E atenção, mas com imensa classe, atenção. Que o homem tem muita classe. A classe é irrelevante, porque o conteúdo está lá. Não é porque não é porque ele... Tanto é que tu vês nas redes sociais, toda a gente percebeu o que ele disse. Eu não vejo essas coisas. O meu médico não me deixa ver essas coisas. Portanto, não te sei dizer. O que eu sei é aquilo que ouço o Vettel dizer. E o Vettel tem uma capacidade de... vocês ouviram, não sei se relembram, as declarações que ele fez no final da corrida foram duras, mas ele diz sempre, nós fizemos porcaria. Nós, não fui eu, nem foram vocês. Nós fizemos porcaria. Isso são amendoins. Mas tem uma importância grande. Não sei se tem. Para mim até chega a ser hipocrisia em determinados momentos. Olha, porque ele diz nós que é para também pôr a culpa nos outros. Percebes? E eu acho que há ali um espiar de culpas também. E eu já sei que eu não gosto do Vettel. Eu vou dizer porque é que eu não gosto do Vettel. Eu não gosto do Vettel porque é um tetracampeão do mundo que não se consegue adaptar a um carro que não seja feito à medida dele. E para mim isso é um péssimo piloto, não é um tetracampeão do mundo. É possível que ele tenha realmente... Eu vejo mais como uma das coisas que o Vettel não é realmente... É um piloto ganhador quando está tudo muito a funcionar perfeitamente. Mas deixa-me só para concluir o raciocínio, e pegando agora no que é a tua sugestão. Se isso acontecer, se houver essa carambola de acontecimentos, e que vai fazer com que o Vettel fique em casa até ao final do ano, porque não estou a ver o Sérgio Pérez de repente a ser expulso da Force India, a não ser que demora imenso tempo a curar-se do coronavírus. É 2020. Sim, pronto. Eu acho que para o campeonato é interessantíssimo. Porque mexe isto de uma maneira e podem tornar as corridas com algum interesse. Portanto. É a única solução que eu vejo seja o win-win para todas as partes. Porque o Vettel vai para casa com o dinheiro no bolso e não tem que se chatear mais, nem se forem mais com o Vettel já não tem problemas de dinheiro. Ferrari. Não tem, mas com mais 30 milhões no bolso vai, não. Isto é como tudo. As equipas ganham os pilotos da próxima época antecipadamente e podem começar a trabalhar com eles. O campeonato ganha transmissão. O regresso de Alonso mais cedo traria mais gente para a Fórmula 1 e mais atenção para a Fórmula 1. E se calhar a Liberty não se importava nada com isso, porque não sei se viram os resultados financeiros do primeiro semestre. Foi uma hecatombe em termos de receitas. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer. Agora, eu começo a achar que não seria a primeira vez que um piloto da Ferrari seria despedido a meio da época, inclusive um piloto campeão do mundo. Alain Prost aconteceu do mesmo em 91, salvo erro. Sim. E depois há aqui outra coisa que é isto que me faz hesitar sobre a teoria de que Vettel está a ser castigado. É que isto aconteceu em 2014. Em 2014, a Ferrari fez um mau carro. Tinha na equipa Alonso e Raikkonen. E o Alonso dizimou o Raikkonen. E o Raikkonen não o desaprendeu de guiar nesse ano.
nem foi prejudicado pela equipa. O que aconteceu foi que Alonso teve um carro que conseguiu se adaptar ao fim de 2 ou 3 corridas, Raikkonen nunca conseguiu adaptar o seu estilo de condução ao carro durante o ano. E perdeu em pontos e em qualificação com o Alonso de uma forma brutal. E estamos a falar de 2 campeões do mundo. Não era uma Mas, ou seja, para ti, a teoria da cabala não faz sentido. Não, eu acho que em situação de corrida, se tiverem decidido uma estratégia de corrida em situação de corrida, Vettel será sempre prejudicado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas em qualificação, tu não achas que um segundo de diferença de um ano para o outro? Epá. Não, sabes porquê? Porque se um piloto não tem confiança no carro, não entra a fundo nas curvas. O ano passado o Vettel já esteve perto disso em qualificações em relação ao Leclerc. 7, 8 décimos de diferenças em qualificações. Atenção. Inclusive o Leclerc fez várias pole positions e o Vettel quantas vezes no ano passado. Não é uma novidade, houve 1 segundo de diferença ou perto disso em qualificação em relação ao... Eu acho que o normal seria à volta de meio segundo. Ok? Sim, acho que até meio segundo é compreensível. Agora, eu acho que o facto de Vettel não ter confiança nenhuma no carro, não se sentir bem no carro, desconfiar, ter isso na cabeça de que está a ser prejudicado, faz com que ele entre nas curvas uns décimos mais lento que o Leclerc. E vais a somar isso ao fim de uma volta e dá 1 segundo. Não estamos a falar de muito tempo. Portanto, eu vou fazer uma pausa de 1 segundo. Já está. Pois. Eu não estou convencido disso. Inclusive a Ferrari, para ver se o ajuda a ganhar confiança no carro, vai trocar o chassis agora. O chassis provavelmente não tem nada errado. Eles disseram que encontraram uma moça por causa da passagem por cima de um corretor, mas parece um desculpa para justificar a troca de chassis. Mas eu acho que é mesmo para lhe dar confiança no carro e fazê-lo acreditar que com um chassis de novo poderá arriscar mais dentro do carro. Vamos ver se resulta. O Vettel é uma raposa velha, porque não anda aqui há 15 dias, não sei se estes truques fazem alguma coisa para ajudar, mas eu acho sinceramente que a falta de confiança de Vettel no carro e a falta de confiança de Vettel na equipa justificam 1 segundo de diferença. Para além de que Leclerc me parece ser um melhor qualificador que Vettel, pela experiência do ano passado. Não é tanto por isso, eu acho que é pelo conjunto de tudo. O conjunto é que acaba por ser um bocadinho a razão pela qual me parece que acho que isto é uma birra da Ferrari sem razão nenhuma. Não. Agora, tu disseste que nós estamos numa equipa latina, por favor, tudo mais. Ora, sabendo nós que somos latinos também, como é que a casa gasta? Quanto mais ele se queixar, pior vai ser. Não vai ajudar. E até te digo uma coisa, num ponto de vista de gestão de pessoas, eu acho que o que teria sido preferível numa situação destas era aquilo que tu disseste. Pronto, a gente decidiu não renovar contigo, tu também estás chateado com isso, vamos encontrar aqui uma solução para conseguirmos todos ter um ano mais descansados. Acho que teria sido mais avisado. Claro que sim. E mais, eu até acho, e dando só aqui a minha opinião, que acho também é muito daquilo que é a Ferrari, é muito daquilo que é uma desorganização de uma empresa com o poder, pelo menos em que seja poder financeiro, para ter pessoas que pensem, pessoas que executem, que tracem cenários e que possam também ver o que é que depois esses cenários podem trazer ou não, é? De retorno e de consequências positivas ou negativas. E eu acho que isso não foi feito, e acho que isso é inadmissível. Como é que é possível uma equipa destas não analisar a decisão que iremos ter de anunciar a saída de Vettel antes, como tu dizes agora, e bem, não ter existido esse acordo, não é, entre o piloto e a equipa, anunciar antes do campeonato começar, ou seja, mesmo com estas limitações, e sabemos já antemão que iam ter um carro fraquíssimo, que ia ser um carro de dar porrada, sabiam? Eles sabiam que iam alimentar as teorias de conspiração, não é? Sim, mas ter sido Vettel que não renova o contrato já é mau. Porque, Salviano, isto também não é nada bom para o Vettel, a meu ver. É que isto não é bom para nenhuma das partes. Mas quer dizer, a equipa não ter coordenado com o piloto o anúncio da não renovação já é um indicador claro que a coisa não estava bem. Não estava bem e não conseguiram ter o discernimento que quer uma parte, quer outra. Independentemente disso, a equipa, se vai dar mais um ano de contrato, pagando o que paga, tem que exigir, então, vamos anunciar no final. Porque, ao fim e ao cabo, tem mais um ano de contrato, não é? Uma coisa é dizer assim, acabamos, agora tu podes dizer o que tu quiseres. Vais aí, vais com uma conferência de imprensa, acabou o contrato e desbronca-te todo. Agora não, meu caro, tens mais um ano de contrato.
Nós não chegámos a acordo, quisemos que tu baixasses, tu não baixas, ou isto, ou para isto, ou para aquilo, ou para aquilo. Agora, nós não vamos poder anunciar nada. Isto era eu se lá estivesse no Conselho Executivo lá da Ferrari. Pelo menos a traçar um cenário, não é? Não vamos anunciar nada, porque sabemos que temos um carro péssimo. Deu para ver em Barcelona que temos um carro fraco. E este carro vamos levar porrada. Esta época, sabemos que... E já sabiam antemão do aparecimento claro que foi público, não é? E não conseguiram... A própria Ferrari admitiu isto em Barcelona. Agora está tudo a reagir como se fosse uma novidade. Salviano, e não conseguem meter isto no prato da balança para avaliar esta comunicação que iria fazer aquilo tudo que está agora a fazer, que é alimentar as teorias de conspiração, e com estas teorias de conspiração estão a prejudicar quem? Estão a prejudicar, efetivamente, o desempenho, ponto, número 1, porque se o carro já era mau, ainda está pior, porque o Vettel... Eu acho que o carro, não é por aí, fala-se que o carro este ano está mais a dar de trás e o Vettel não se adapta tão bem a esse tipo de condução, gosta de uma traseira mais... Pronto, isso é já muito técnico. Eu estou a olhar aqui mais para um panorama... para um panorama geral, não é? Olhando para que iam ter a época difícil, os prejudicados, ao fim e ao cabo, é a equipe e o desempenho. É a equipa a nível de marca, é a equipa a nível de poder, a nível de publicidade que acarreta, e sendo uma das equipas que mais poderio financeiro atrai, não é? Existe depois também um desgaste enorme no próprio Vettel, a meu ver, porque tem desempenhos maus, e depois há a quem defenda que ele é muito mau, e há quem defenda que ele está a ser prejudicado. E se calhar nenhum dos dois tem razão. E isto não é bom para um para o outro. E acaba por prejudicar também o outro, que é o Charles Leclerc, que acaba por ser prejudicado também no meio disto tudo. Porque está a ser beneficiado e se calhar não está. Ou seja, isto não está... Ou seja, não há ninguém. O que me custa a mim, da mesma maneira quando eu vi aqui há uns tempos, quando eles estavam em quarentena, como é que é possível um piloto, que eles agora vão meter até como primeiro piloto, ir buscar a namorada de Mónaco de carro, a Nantes, ou lá o que era, no norte de França, ele a conduzir o carro. Mas como é que é possível uma equipa deixar que isto aconteça? Deixar que isto aconteça. Epá, não, a gente mete aí... Percebes? Metemos aqui um piloto nosso, vai buscar a miúda, traz a miúda. Como é que tu vais meter o teu piloto que vale 7 milhões ou 8 milhões ano, que tu pagas, que vai ser o teu primeiro... Isto faz-me confusão. Olha, faz-me confusão. Eu acho que aqui há uns episódios atrás falámos da história do Binotto ser o chefe de equipa, e seria bom ter um engenheiro a chefe de equipa. Porque, de facto, para mim isto é o cerne da questão. Por muito bom que o Binotto seja tecnicamente e que perceba muito de Fórmula 1, a forma de gerir uma equipa, seja onde for, por um engenheiro ou por uma pessoa que venha de uma área de humanidades, é completamente diferente. Claro, completamente diferente. A área de gestão é completamente diferente. Consigas ter um espectro maior de análise para que possas antecipar cenários menos positivos, que é o que está a acontecer, para além do desempenho desportivo, que está a ser desastroso. Epá, mas se tivessem feito as coisas bem, ou pelo menos não tivessem anunciado já esta ruptura como foi, eu acho que tinha sido melhor e passavam melhor e tinham que, se calhar, hipóteses de recuperar, e o Vettel ia chegar também aonde tiver que ir, também com a cabeça mais limpa. Epá, a meu ver, acho que é isto. É a minha opinião sobre toda esta situação da Ferrari. Acaba por ser uma desorganização estrutural, e existir alguém que pense... não sei, faz um bocado de confusão. E isto é o surpreendente, não é? É que, por muito que o Binotto seja o chefe de equipa, não há ali ninguém à volta dele que consiga gerir isto, a ajudá-lo. Quer dizer, é que isto depois dá para todos os cenários. Por exemplo, uma das coisas que me interrogo é, quando disseram ao Vettel, terão-lhe dito, olha, mas mantemos isto em segredo e anunciamos só em Monza, que é quando nós tradicionalmente anunciamos as mudanças de pilotos. E o próprio Vettel disse que sim e saiu cá para fora, ou disse logo que não. Não sabemos. Não sabemos. Não é? Porque o que sabemos é que Vettel, no dia em que soube, ou no dia a seguir, anunciou ao mundo que não iria continuar na Ferrari. Portanto, nem foi a própria equipa. A equipa teve que vir a reboque depois de dizer que afinal era verdade. E portanto, isto, para quem é do Sporting, há aqui muitos paralelismos. Sem dúvida. Bom, não vamos entrar por aí. Para quem é do Benfica, que não se ria muito, porque também há aqui outras histórias que são muito parecidas com as do Benfica. E quem é do Porto também. Mas a verdade é que, de facto, custa ver uma equipa como a Ferrari neste imbróglio todo. Norteada. Porque eu, por exemplo, eu continuo a achar que o carro foi desenhado para um motor que já não existe, e por isso é que tem tantas fragilidades e tantos problemas, e que isso será corrigido ao longo do tempo. E já aqui tinha dito que, para mim, é quase garantido que a Ferrari vai acabar de terceiro lugar no Campeonato Mundial de Construtores, que por acaso já é onde está neste momento. E isso independentemente dos pontos que Vettel possa ou não possa fazer,
A verdade é que a Ferrari tem os recursos para poder sair mais performance deste carro e só precisa de tempo e tem gente com talento e capacidade dentro nos seus departamentos técnicos para fazer isso. A questão Vettel, eu acho que está a chegar a um ponto de não retorno. E portanto eu acho que isto não vai durar muito mais tempo. Portanto, ou há uma inversão muito grande, ou há alguém dentro da Ferrari ou do grupo FIA que intervém e que põe alguma calma no Vettel e que consegue mudar a situação para pelo menos geri-la até ao final desta época, ou eu acho que o Vettel não chega à Monza. Pronto, é a minha convicção. Eu também tinha a convicção que o Vettel nem fazia 2019, depois do que aconteceu na Alemanha 2018 e o que aconteceu a seguir. A verdade é que a Ferrari, se calhar, tem ali um problema que é o contrato de Vettel. Porque Vettel, quando saiu da Red Bull para a Ferrari, assinou um contrato que, na altura, era o mais valioso da Fórmula 1. E hoje continua a ser o segundo mais valioso, só atrás de Hamilton. Sim, acho que... Não, mas este contrato já é o segundo que ele assina. Ele assinou um primeiro em 2015 e um segundo em 2017. Mas sim, entre a linha com o que estás a dizer. No segundo, mais do salário, não é? Sim, sem dúvida, claro, de certeza que não. Mas só também para acabar. Eu também... Uns 40 milhões. Epá, o Vettel, eu acho que é Filipe Morris que paga ainda por cima. Portanto, ainda tem essa questão no meio, que é Filipe Morris que paga, não é? Sim, mas isso já é da vida de cada um. A Ferrari gera as suas finanças como bem entende. Não, estou a dizer é que há aqui uma outra parte interessada nesta discussão, que não é a Ferrari nem o Vettel, que é a Filipe Morris. E que também pode ser um problema na resolução disto, não é? Só para acabar, eu acho que também concordo contigo que o que deveria acontecer é essa mudança. Agora, eu tenho algumas dúvidas que essa carambola, porque a Ferrari só vai querer fazer isso se conseguir fazer essa carambola, porque pôr o Giovinazzi lá, acho que não. Para isso mantém... O rumor apareceu no final de junho, quando estava a Renault para estar... Mas por isso, acontecido tudo isso, é preciso que toda a gente esteja de acordo. Tem que estar a Ferrari, tem que estar a McLaren, tem que estar a Renault, tem que estar toda a gente de acordo. Diz, é do interesse de todos. Eu acho que a Renault, nesse aspecto, é a que tem mais interesse no meio disto tudo. Que é, se calhar, a peça... fundamental. Há aqui uma questão que é fundamental. Os regulamentos mudam em 2022. Quanto mais tempo as equipas tiverem agora... Sem dúvida. 2022 melhor. Com pilotos que vão mudar de equipa em janeiro, elas estão limitadas no que podem trabalhar. E até, existe outra razão para antecipar tudo isto. É porque já se percebeu que o campeonato deste ano, seja mais corrida, menos corrida, vai ser ganho pelo Hamilton. Portanto, não há muita coisa para discutir em termos de campeonato à frente. Portanto, acho que é do interesse. Agora, é uma carambola de acontecimentos que tem que se alinhar muita coisa. Mas era giro se acontecesse. Era muito giro. Já vi coisas mais improváveis acontecerem, portanto, vamos ver. Já. Tocaste aí num ponto que nos permite mudar de assunto também, que falaste que Hamilton, a partir irá ganhar o campeonato. Toto Wolff também decidiu comentar a história do campeonato e veio dizer a público que Verstappen, neste momento, é uma ameaça no campeonato de pilotos. O que, para mim, quando li isso, foi, bem, Bottas já recebeu a guia de marcha e já sabe que a partir de agora é escudeiro fiel de Hamilton. Que vocês têm alguma dúvida que será isto? António, tu tens estado mais calado. O que é que tu achas? Achas que a Mercedes agora vai apostar as fichas todas em Hamilton e Bottas está subjugado ao papel de segundo piloto, que é a razão pela qual ele lá está? Eu acho que isso não faz muita diferença, muito sinceramente. Acho que temos o Bottas 2.0, 3.0, mas dura 2-3 corridas e depois é mais do mesmo. Portanto, sim, ele está para lá para ser o segundo piloto, não é? Temos como conhecidos o Massa, o Barrichello, muito conhecidos por ser segundo piloto, e o Bottas veio depois do Rosberg com esse objetivo e está a fazer um bom trabalho como segundo piloto. Portanto, o Hamilton está à vontade, molda a equipa à sua imagem, não tem competição interna e pronto, e dá umas corridas, uma ou outra para o Bottas e não há mais do que isso. Eu acho que ele é um bom piloto, mas não tem categoria
para lutar com o carro, com o mesmo carro contra o Hamilton. A verdade é que ele não tem exatamente o mesmo carro que Hamilton, porque, por exemplo, viu-se neste fim de semana, quando chegou a hora da estratégia de corrida, favoreceram o Hamilton de forma clara e 2 vezes, a segunda por consequência da primeira. Pararam Bottas, que foi coberto pelo Verstappen, né, a segunda paragem dos dois, e deixaram o Hamilton mais 10 voltas fora, na tentativa e esta é a primeira vantagem para Hamilton, na tentativa de que ele conseguisse levar o carro até ao fim com uma paragem só e assim ganhasse o grande prémio. Ele não consegue, mete pneus frescos e depois Bottas é um alvo fácil de abater porque não tem pneus para competir com Hamilton. E, portanto, indiretamente favoreceram Hamilton 2 vezes no mesmo grande prémio. Mas continua, desculpa. Sim, mas é por isso que ele renovou o contrato, digo eu. Portanto, que é para não haver um incómodo muito grande ao super campeão Hamilton, portanto está lá a fazer o trabalho dele. Alimenta-se obviamente todos os início de temporada, aquela dança habitual de isto vai ser uma grande luta com 3 equipas, 6 pilotos e depois 5 corridas depois é o Hamilton da frente e pronto. A mesma coisa com o Verstappen, né? Enfim, acho que a Red Bull e o Verstappen podem ganhar uma corrida ou outra, pode favorecer o carro e obviamente o Verstappen é um piloto extraordinário, portanto se ele tiver meia oportunidade vai conseguir ganhar corridas, mas acho que é mais uma jogada também da Mercedes para dizer a toda a gente, isto é mais difícil do que realmente é. É aquela conversa típica do Hamilton sobre os pneus, estão mesmo na última e aquilo pode rebentar a qualquer momento. Houve aquela piada gira no Twitter que a primeira vez que Hamilton não fala dos pneus, os pneus rebentam mesmo. Eu por acaso acho que o Bottas este fim de semana demonstrou que realmente é um piloto, é um segundo piloto, pronto. A maneira como ele foi ultrapassado pelo Verstappen e a forma como não aproveitou... Não tinha hipótese. Está bem, mas poderia ter vendido um bocadinho mais cara. Não precisava, fazia isso e ainda se prejudicava mais. Mas só demonstra que não é... Aliás, este fim de semana foi um fim de semana completamente atípico nessa questão, porque, quer dizer, não é atípico. Voltámos àqueles fins de semana em que o Hamilton só o que faz é reclamar e que o mundo está contra ele, não é? Acabou por ser um bocadinho isso outra vez. Eu tinha como receita para o final até ao final do ano, corrimos sempre com, se o pneu ideal é o C3, acho que devíamos correr com o C4, que é para ser o mais baixo. É claro que é uma sugestão parva. Era bom, era uma boa sugestão para os prejudicar na Mercedes. Há aqui um fator que tens de ter em conta quando falas dos pneus. É que o que mudou de facto, a grande mudança de um fim de semana para o outro, não foi tanto se passarem para pneus mais macios para este grande prémio, foi a questão da pressão dos pneus. E não é a primeira vez que a Pirelli faz isto e não é a primeira vez que a Red Bull é beneficiada desta alteração. Mas existe outra coisa que eu ouvi o Mário Isola da Pirelli dizer uma coisa que fazia todo sentido, que é, estes pneus são de 2019. A Pirelli apresentou compostos diferentes, uma evolução para 2020 que foi rejeitada pelas equipas. Ora, os compostos de 2019 foram feitos com um determinado pressuposto de velocidade dos carros. Esse pressuposto evoluiu. Os carros hoje em dia são mais rápidos do que eram. Não é pelos pneus, é os carros em si evoluíram. O Mercedes este ano está muito mais rápido. Logo, a própria Pirelli deve ter necessidade de se ajustar ao que é essa realidade, porque o C1, C2 e C3, que era válido para Silverstone no ano passado, o pressuposto que está por trás disso não é o mesmo deste ano. E, portanto, eu acho que não me admirava se até ao final do ano existisse a necessidade de mais ajustes ou nas pressões dos pneus ou nos próprios tipos de pneus que vão ser usados. Agora, que teve piada o desenrolar deste grande prémio teve, porque foi o único ter visto o Verstappen e é nestas coisas que se vê. Eu acho que o Verstappen é um piloto muito arrogante, mas é um grande piloto e demonstrou isso, e a Red Bull demonstrou que
que soube adaptar, é porque nós tivemos uma coisa que esta corrida foi ganha com estratégia, mas não foi a estratégia que ganhou a corrida. Quem ganhou a corrida foi o Max Verstappen, porque ultrapassou quem tinha que ultrapassar. Repara uma coisa, mas há aqui um efeito que não se pode negar. É que os pneus de Verstappen nunca chegaram ao ponto de degradação dos pneus da Mercedes. Epá, tá bem, mas por um conjunto de circunstâncias, porque ele partiu de duros. Sim, mas é por isso que eu estou a dizer que a questão da pressão é um fator importante. Sem dúvida. É preciso não esquecer que os carros, os Mercedes e os Red Bull são desenhados de maneira diferente. Que é a questão do rake, não é? Que é a distância do Sol e a parte da frente e a parte de trás, quanto mais alta, mais baixa. E parece que esta mudança da pressão favorece o carro de rake alta do que é o Red Bull e prejudica os carros de rake baixo que são os Mercedes. Até se verificou isso no Ferrari, ou Salviano, que tem estado a gerir até bem, derivado desse aumento de rake do carro em relação ao ano passado. Já na anterior corrida ele também tinha gerido bem, se vamos ver. Na anterior também o Ferrari conseguiu, andando devagarinho, né, como eu disse na brincadeira, uma carroça tendo rodas de madeira, tem que gerir bem o pneu, não é? Agora, concordo contigo, o Verstappen está feito um senhor piloto. A calma com que ele geriu a corrida, a calma com que ele chegava a brincar com o engenheiro de pista dele, não é? E mandava a boca da hidratação e não te esqueças de hidratar e não sei o quê. Mas isso nota-se que ele está à vontade no carro, está à vontade na equipe, cresceu enquanto piloto e tem capacidade para controlar as várias situações de corrida e de gerir isso a seu bel prazer. E isso é tudo positivo, porque isso é o que se espera de um piloto com o potencial do Verstappen, que comece a atingir esse patamar e que fique lá, não é? E que consiga extrair cada vez mais do carro que tem à sua disposição, seja ele qual for. Mas, por exemplo, Hamilton notou-se logo a pressão, não é? Quando não está como ele gosta, começa logo a paranoia dele. Eu acho que sim, mas ele na próxima já vai dar a resposta, que ele normalmente é tramado quando isto acontece. Eu não sei qual é a vossa perspectiva, mas eu acho que Barcelona arrisca-se a ter outra vez um 31, uma caldeirada de pneus, porque o tempo está muito quente. E, portanto, é capaz de existir aí. Não, e porque outra das condicionantes deste fim de semana foi que não está claro, ninguém disse isto abertamente, mas os Mercedes podem ter tido outra vez problemas não de sobreaquecimento, mas de lidar, de gerir a temperatura. E por isso, Mercedes em Barcelona, Barcelona vai ser, nesse aspecto, é igual para todos, porque é a pista que toda a gente conhece melhor. As equipas, os pilotos. Eu acho que tanto calor e existindo uma alta degradação dos pneus e o Hamilton a reclamar que os pneus estão degradados e que as coisas não estão boas, eu acho que, não digo o Verstappen, mas possivelmente o piloto que melhor condições tem para isso, mas podemos ter uma surpresa outra vez, e isso era muito bom. Sim, seria espetacular, porque de facto o que precisamos é de lutas na frente, por muito que seja entretido ver as lutas no pelotão do meio. O pelotão do meio cada vez começa a ficar mais definido, não é? São 3 equipas, é Racing Point, Renault e McLaren. Começa-se a perceber que a Racing Point poderá não ter arcabouço para continuar nesta luta, porque na primeira corrida de Silverstone a coisa não correu nada bem. Na segunda corrida já correu melhor, mas continua a ter ali a Renault e a McLaren cada vez mais perto. E, portanto, vamos ver o que é que as próximas 2, 3 corridas trarão para a Racing Point. Eu estou na expectativa para ver se conseguem aguentar o ritmo ou não. Monza provavelmente será a mais favorável das que aí vêm para a Racing Point, porque o carro, de facto, em reta é quase imbatível. Mas quando nas partes mais sinuosas o carro já sofre mais um bocadinho e aí a McLaren e a Renault parecem ter vantagem. A Renault saiu prejudicada com o peão de Daniel Ricciardo também este fim de semana, curiosamente também ao pé de Carlos Sainz. Sainz parece que provocava ali os peões todos desta corrida. E depois também a estratégia da McLaren, aquela paragem falhada e colocou para trás de Vettel e depois a partir daí a corrida dele ficou estragada, mas Norris, claro que se conseguiu aguentar nos pontos mais uma vez. Mas essa luta aí do meio vai ser interessante. A questão é ver se a Red Bull consegue agora levar a luta à Mercedes lá à frente, de alguma maneira, seja por desistência, pneus, melhoria de performance, o que for. A Ferrari já se percebeu que vai ser uma ilha ali entre os dois, o pelotão da frente e o pelotão do meio.
para trás é que cada vez mais a Alfa Romeo, a Haas e a Williams vão ser as grandes ilusões. A Williams já era expectável, a Alfa Romeo não era tão expectável e a Haas levanta a questão do se vai continuar ou não vai continuar na Fórmula 1, apesar de que eu acho que esta novela Racing Point lhes abre uma janela de oportunidade fantástica, que é ter Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg, exatamente. Com o patrocinador Telmex a pagar as contas todas. Portanto, isso pode fazer dar um salto para ser uma equipa do meio nos próximos anos. Não imediatamente, mas mais para a frente. E tivemos um fim de semana, desculpa interromper-te, Salviano, tivemos um fim de semana em que não se falou de Albon. E o Albon fez uma corrida outra vez bastante importante. Já não teve tão mal na qualificação. A Red Bull teve os 2 Driver of the Day para mim, não é? Sem dúvida. Sim. E eu acho que vou abrir aqui um... foi o campeão das ultrapassagens por fora, não é? Exatamente. É espetacular o vídeo que tem de resumo das ultrapassagens que a F1 teve. F1 não, as páginas da Fórmula 1 têm, que demonstra as ultrapassagens. É impressionante a maneira como ele consegue ali. Parece que já fazia de propósito, até podia se calhar ir por dentro, mas ele queria ir por fora. Ou seja, demonstrou-se, ainda bem que eu acho que é um miúdo impecável. Mas sim, foi uma corrida espetacular. Eu vou criar aqui um segmento que é uma rubrica só dedicado ao Alex Albon todos os fins de semana, todas as semanas, porque acho que é um caso a ser estudado, porque o homem tem uma garra, o homem não, o miúdo tem uma garra, e eu começo a acreditar que ele se vai manter na Force India. Talvez também já seja também ali um bocadinho já o efeito do novo engenheiro, não é? Que ele teve agora uma troca de engenheiro, não é? Que há uma corrida atrás, não foi, salvo erro? Sim, nas últimas 2 corridas. Também tem esse... não sei, se calhar havia um bocadinho ali da pressão. Sim, é um engenheiro com muita experiência, que já tinha trabalhado com o Weber e com o Ricardo. Isto às vezes é mesmo isso. O engenheiro que eu tinha. A parte da confiança é muito, muito importante, não é? E da pessoa estar ou não um bocadinho mais confinada a algum stress ou alguma pressão que não lhe faça sentir tão bem. E ele agora parece estar um bocadinho mais solto porque não lhe correu bem a qualificação, teve uma prova difícil para fazer e fez uma corrida espetacular, só mesmo superada, a meu ver, pelo colega da equipa, porque ganhou e foi espetacular. Foi espetacular tudo aquilo que ele fez, mas o Albon, sem dúvida nenhuma, foi aquele que mostrou ali uns skills de condução mais apurados neste último grande prémio, sem dúvida nenhuma. Tens que abrir essa rubrica. O Red Bull funcionou em pleno este fim de semana, não é? Sem dúvida. O Charles Leclerc fez uma bela corrida também, mas sem dúvida nenhuma, eles dois bateram tudo aos pontos. Sem dúvida. E ainda faz quinto lugar, não é? Fez quinto lugar. Foi uma corrida muito boa. O Leclerc fez a estratégia arriscada de só parar uma vez. Eu acho que foi a estratégia na expectativa. Estava na expectativa que um dos Mercedes não chegasse ao fim ou que tivesse de trocar ainda mais uma vez de pneu. Mas ao que parece, a estratégia foi ele que impôs essa estratégia. Foi ele que impôs contra um bocadinho a opinião de outra estratégia que a equipa tinha. É o que parece, a estratégia de uma paragem foi ele que pediu, daí aquela festa dizendo logo yes baby, plan C. Foi ele que pediu para que fosse assim. As informações que vi noutro comentário qualquer. Mas, sem dúvida, foi uma corrida, esta corrida, não sei se não foi a melhor, e não é por ter sido o Verstappen a vencer, ter sido um piloto diferente daquilo que estamos habituados, mas foi esta situação dos pneus. Eu adorei esta corrida, sinceramente adorei. Para quem gosta de estratégia... Para quem gosta de cerveja, para ir buscar uma água ou uma cervejinha estava difícil, porque aquilo foi uma corrida. Eu gostei muito, foi para mim a corrida mais... a primeira e as melhores corridas até o momento. Eu gostei muito. Nem houve um safety car para ir à casa de banho, nem nada. É verdade, nem um safety car existiu. Gostei muito. Venham mais destas e que, pronto, já vimos que os únicos vão poder talvez fazer um bocadinho de frente, como o António, vocês têm dito aí, depende dos circuitos, depende também um pouco das configurações, ou até mesmo esperemos que consigam, porque depois temos um piloto que é espetacular, não é? É um piloto que mostrou com aquela comunicação, amigos, parem lá, eu agora estou aqui com a hipótese, não vou estar aqui. Não brinquem comigo, não é? É demonstrativo daquilo que ele é e daquilo que ele ambiciona ser, eu só preciso é ter carro, não é? E dei-lhe esse espacinho, que ele vai lá, ele vai lá buscá-los. Eu acho que o ideal para a Fórmula 1 é ter 3 ou 4 equipas ou 5 equipas ali a meio segundo umas das outras. Dentro do meio segundo.
Claro. E se isso acontecer, então os pilotos podem brilhar e fazer a diferença e podemos ter muita discussão pela vitória, pelo pódio e por aí fora. Vamos ver se antes de 2022 isso é possível e vamos ver se em 2022 não acontece outra Red Bull Mercedes, uma saga dessas em que uma equipa tem o melhor carro longe e vai-se embora. Isso é o que não desejamos, não é? À parte que eu secretamente gostaria que a Renault conseguisse isso, pelo menos durante 1 ano e meio, 2, que era para o Alonso ter o seu terceiro mundial. Bem, se não tem mais nada para falar, já fizemos a nossa horinha de conversa hoje, que eu acho que foi muito boa e muito rica em muitos detalhes. E curiosamente, cumprimos todos os pontos que queríamos falar sem ter uma ordem definida para os discutir. Se não tiver mais nada a acrescentar, dava terminado aqui o programa. Agradecia-vos a vossa participação, Vasco, António e Bruno. Obrigado também pelo convite. E cá estaremos depois do Grande Prémio de Espanha para mais um programa, aí já a partir do Algarve, se tudo correr bem, onde eu estarei já a inspecionar o Autódromo Internacional do Algarve para ver se está tudo em condições para em outubro então o visitarmos a sério. Desejo a todos uma boa semana e que tenham um grande Prémio de Espanha e que seja uma corrida entretida para todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado e um abraço. Um abraço.